é pesada, mas tenho que levar. O Jordão está à frente, por ele tenho que passar. Se eu cortar a cruz no meio, não posso atravessar. Com suor ou com lágrimas, do outro lado, Jesus vai me esperar. Cruz pesada, cruz de espinhos, quantas vezes te carregando eu chorei. Cruz pesada, cruz de espinhos, vitoriosa no Rio Jordão, atravessarei. As lutas são grandes, mas tenho que suportar. A vitória é certa, pois comigo Cristo está. Depois da tempestade, a bonança logo vem. Descanso em paz terei quando eu chegar em Jerusalém. Cruz pesada, cruz de espinhos, quantas vezes te carregando eu chorei. Cruz pesada, cruz de espinhos, vitoriosa no Rio Jordão, atravessarei. Aleluia, irmãos, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Meus amados irmãos, a gente revendo os tempos de Cristo, revendo esse tempo, quando ele esteve na Terra 2026 anos, o nosso calendário hoje, a gente pode observar muitas coisas, irmãos, que muitos ainda não sabem, Motivo pelo qual muitos, por não conhecer a Bíblia, ainda não sabem o porquê que Jesus Cristo era simples e humilde. E se nós imitarmos ele, a gente será como ele. Então, muitos queriam se considerar como o maior que servia a Deus. Muitos discutiam sobre isto e eles queriam já ser o maior. E Jesus falou para eles,
porque estavam discutindo, estavam havendo, inclusive, dissessões entre eles, porque um dizia que estava servindo a Deus melhor, o outro dizia que era ele, o outro dizia que era ele, e aí começou aquela discussão. E quando Jesus Cristo viu isto, Jesus Cristo foi e disse: aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. E aí ele chamou uma criança e disse: olha, aquele que se comportar igualzinho a esta criança, ela entra no reino dos céus. Porque os céus, irmãos, é para os simples e os humildes de coração. Então ele chamou aquela criança muito humilde, né? E disse: olha, aquele que se comparar com esta criança entrará no reino dos céus. Aquele que quiser ser o mais importante para mim tem que ser o serviçal de todos, tem que ser o último. E eu, meus irmãos, conhecendo esta palavra e vendo o que aconteceu com Cristo lá em Jerusalém, no país de Israel, né? Ele andou por ali tudo, pregando a sua palavra. Aí eu pude observar tudo isto, irmãos, e se nós não conhecermos a sua palavra, a gente vai achar que isto é muita humilhação, é muito rebaixamento. Mas aí, irmãos, o que nós fizermos aqui de humilhação nesta terra, e aí, na vida eterna, nós seremos bem recebidos, privilegiados por Deus para toda a eternidade. E aí muitas vezes, muitos não querem seguir a Cristo porque vai ter que se humilhar. Aí você vê o outro lado, que é o lado do mal, que se comporta totalmente diferente do bem. Para a gente ser do bem, irmãos, você tem que entender isto no profundo, porque muitos não conhecem, muitos não sabem. Mas para você, irmãos, viver no lado do bem, não tem como a gente se exaltar neste mundo. Vocês podem observar, irmãos, que o velho homem vivia muito bem financeiramente, era um homem endinheirado, vivia muito bem economicamente no nosso país. Mas aí, irmãos, sem Jesus, eu percebi que a minha eternidade seria de sofrimentos, seria de choro, seria de ranger de dentes, porque eu caminhava, irmãos, do lado do mal. Por quê? Porque o mal, irmãos, ele tem a soberba, ele não se humilha, ele é soberbo. O lado do mal é soberbo. E você pode observar isto lendo a palavra do Senhor. Eu li muito a palavra de Deus para observar que o lado do mal, irmãos, tem muita soberba, muita exaltação e muito orgulho. E também muita vaidade. O lado do mal é horrível, irmão. Também traz muita vaidade. E aí, meus irmãos, eu observando tudo isso na Bíblia ao longo de muitos anos de leitura da Bíblia Sagrada, eu descobri, irmãos, que todas essas coisas levam nós
ao caminho errado e a gente pensa que está certo, porque está endinheirado, né? Tem muito dinheiro, tem muita fama, tem muito orgulho. E a gente pensa que estava indo muito bem, irmãos. Mas quantas vezes, irmãos, eu sonhei? Quantas vezes eu sonhei? Não foi só uma nem duas, foram centenas de sonhos eu tive, irmãos, de aperreio espiritual. Eu tive muitos sonhos de aperreio espiritual, irmãos. Ou seja, na carne eu vivia muito bem, né? Eu era endinheirado, eu tinha o orgulho, eu tinha a soberba, eu tinha a vaidade, eu tinha aquela coisa que a gente chama de exaltação, né? Eu era uma pessoa também exaltado. Queria só eu estar certo. Veja bem, queria só eu estar certo. Eu achava que eu é que estava com a razão de tudo. No erro, veja bem, no erro, como é que você pode dizer que está certo? No erro. Eu achava que eu estava certo. E aí vinha o orgulho, né? A soberba, a prepotência. É o dinheiro, né? Que é a raiz de todo mal. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Porque o dinheiro transforma as pessoas. O dinheiro é mamon. Ele transforma as pessoas. Você pode observar. Se você ainda não observou isto, pode observar a partir de agora que o dinheiro é Satanás. Principalmente muito dinheiro. Pouco dinheiro não, né? O pouco dinheiro você vai levando, né? Só que nós temos que orar, né? Senhor, abençoa esse dinheiro para mim gastar só nas coisas certas, Pai. Não deixa eu fazer nada de errado com esse dinheiro. Você tem que estar orando. Senão, irmão, vai aparecer muita besteira para você fazer. O dinheiro, irmão, é um engano espiritual, veja bem. O dinheiro é um engano espiritual, ele mexe na alma do homem. E o dinheiro faz o homem receber um espírito mal dentro do seu coração, para que esse espírito mal dê ordens para a tua alma fazer e praticar a maldade. Irmão, é muito forte isto. É muito forte isto. Poucos ouvem esta palavra, irmãos, de profundidade, que Deus nos avisa do perigo que estamos correndo nesta vida. E eu tive lá. Eu estou contando isto para você, meu irmão, minha irmã, porque eu tive lá. E aí, meus irmãos, para me vir para Jesus, eu tive que tirar todas as coisas que eu tinha, a materialidade, eu tive que tirar tudo da minha vida para poder seguir a Cristo. Fui um homem que cheguei a ter 18 casas boas, muitas no centro da cidade. Casas boas. Aí eu tinha caminhão, eu tinha carro, eu tinha moto, eu tinha voadeira. Eu pescava, eu tinha minha voadeira para pescar. Tudo isso, irmãos, eu estava no mundo enganado e aí eu tive sonhos, irmãos, sonhos horríveis. E eu achava que estava indo tudo bem, mas os sonhos era para me abrir os olhos que eu estava num caminho muito errado. Porque o dinheiro é a raiz de todo mal, irmão. Dinheiro leva você para lugares que você nem sonhava, nem pensava em ir. Aí com o dinheiro você pega e vai, aí você diz assim, poxa, o dinheiro me trouxe aqui. Eu não tinha condições, mas o dinheiro me trouxe aqui. Eu estou aqui por causa do dinheiro, eu estou aqui com esta mulher por causa do dinheiro, eu estou aqui fazendo isso por causa do dinheiro, eu estou aqui fazendo aquilo por causa do dinheiro, porque ele é a raiz de todo mal. E aí você diz assim, mas se eu não tivesse o dinheiro, eu estaria aqui? Não. Se eu tivesse o dinheiro, melhor,
se eu não tivesse o dinheiro, eu teria visto meu filho morrer? Não. Se eu não tivesse o dinheiro, eu teria adulterado? Não. Se eu não tivesse o dinheiro, eu teria sofrido um acidente, ter perdido minha perna, ou ter morrido, ou ter deixado muitas pessoas aleijadas por causa de mim, por causa do meu dinheiro. E outras coisas, irmãos, que você tem que pensar nisto. Você tem que pensar nisto. Porque ele é a raiz de todo mal. E a Bíblia diz assim, ó, e muitos nesta cobiça se desviaram da fé. E aí, meus irmãos, eu vejo muita gente louca, só falta dar até a sua própria vida pelo dinheiro. Mas não sabe, irmãos, o que espera lá na frente por causa do dinheiro. Aí você diz assim, poxa, Deus devia dar riqueza para todo mundo. Mas aí, irmãos, existe uma pergunta, preste bem atenção, existe uma pergunta muito importante para você responder consigo mesmo. Veja bem, você vai responder consigo mesmo essa pergunta que eu vou fazer. Tá certo? Você está preparado para a riqueza desta vida? Eu estou fazendo essa pergunta para que você lembre das pessoas que pegaram, que não tinham nada, e pegaram muito dinheiro e acabaram se envolvendo em mortes, em crimes, em delitos, em acidentes e muitas coisas, irmãos, que aconteceram que você olha assim, ó, você abre seus olhos. Aí você diz, rapaz, tem razão. Se eu não tivesse esse dinheiro, não teria acontecido nada com meu filho, com a minha filha, com a minha casa, com a minha mulher, com meus filhos, com meus netos, com meus bisnetos. Nada disso teria acontecido. Mas aí, eu não estava preparado, como o pregador está falando, eu não estava preparado. Acabei fazendo besteira e aconteceu tudo isso e hoje eu estou com peso na cabeça. Estou me sentindo assim pesado por quando eu me lembro que tudo isso aconteceu por causa do dinheiro, do maldito dinheiro. Aí você olha assim, por que Deus não deixa todo mundo rico? Porque a maioria das pessoas não estão preparadas, irmão, para receber riqueza. Vão fazer besteira. Você entendeu por que Deus também não dá? Porque as pessoas não estão preparadas, irmão, vão fazer besteira. No tempo, irmãos, que eu jogava na lotérica, veja bem, só para você ter uma ideia, a pessoa não tinha nada, mas tinha sua mulher, estava lá com a sua mulher. Mas ele não tinha nada, mas estava jogando lá. E sabe o que ele disse? A primeira coisa, se eu ganhar na cena, eu vou logo colocar minha mulher numa cerca de arame farpado. Não quero mais saber dela, vou procurar outra. E o outro falava, eu vou fazer isso aqui assim, assim, assim também. O outro dizia também a mesma coisa. Então, irmão, não estão preparados para receber dinheiro, irmão. E a própria palavra do Senhor fala claramente, abertamente, que o dinheiro é a raiz de todo mal. E muitos nesta cobiça se desviaram da fé. Por quê? Porque foram fazer coisas, irmãos, horríveis. Aparece criminalidades, aparece adultério, aparece desprezo. Por quê? Porque entra o amor, irmão, ao dinheiro. O dinheiro demais, o dinheiro que está sobrando demais, você cria amor nele. Aí Jesus diz em sua palavra, né?
que o dinheiro é a raiz de todo mal. Por quê? Porque você cria amor nele e você vai ter ele como um Deus. O Mamon é um Deus, Deus deste século, que cegou o entendimento do homem. E aí, meu irmão, Deus quer que eu pregue essa palavra para que haja entendimento, para que o homem não pereça, irmão, porque tudo isso é perecimento que acontece na vida do homem. Porque vai gerar, irmão, vai gerar até mortes, vai gerar problemas, vai gerar crimes, vai gerar adultérios, vai gerar confusão. O dinheiro faz tudo isso, porque ele é o Mamon, ele é o Satanás. E muitos pegam em dinheiro e não oram, irmão. Por falta de Jesus, né? Muitos não creem em Deus, aí o bicho vai tomar de conta. Você está entendendo? E aí, meus irmãos, naquela época que Jesus estava na terra, o povo ficaram lá, né? Aqueles que serviam a Jesus, né? Estavam servindo a Jesus, e eles já estavam discutindo quem poderia ser melhor lá no céu, né? O mais alto. Você sabe que o mais alto é Deus, né? O maior é Deus lá no céu. Mas eles estavam discutindo entre eles, quem era o maior entre eles. Aí começaram a discutir. Um querendo ser maior do que o outro, aquele negócio, não, porque eu sirvo a Deus, e papapá, e papapá. E aí cada um queria ser o melhor. E estava dizendo que servia a Deus melhor, né? E queria dizer que era maior do que o fulano de tal. E nós não podemos falar isso, irmão, que nós somos melhor do que ninguém. E eles estavam discutindo sobre isso. Aí Jesus disse assim, olha, traz aquela criança lá. Trouxeram a criança, ele diz, olha, aquele que foi igual a esta criança entrará no reino. Ele estava falando já da salvação, porque aqueles que estavam se exaltando, achando que era melhor do que o outro, não entra lá, irmão. Você serve a Deus, certo? Mas está servindo a Deus de maneira errada, falando que já é o primeiro, que é melhor do que o seu irmão. E a Bíblia diz que nós não somos melhores do que ninguém, irmãos, aqui na terra. Todos nós somos irmãos. Jesus falou que todos nós somos irmãos. Mas nós não somos melhor do que ninguém. Aí Jesus foi e disse assim, olha, aquele que quiser ser grande no reino dos céus, tem que ser o menor aqui na terra, tem que ser o mais entojado, o que você não dá nada por ele, tem que ser o último, tem que ser o derradeiro. Você quer ser grande no reino dos céus, você tem que ser pequeno aqui igual uma criança, porque uma criança você sabe, né? Ela brinca ali, depois briga, uma bate na outra e tudo tal, depois as duas estão lá novamente, tudo brincando, sem haver, parece assim que não houve nenhuma briga, parece que nunca houve nada entre elas. Então Jesus foi e disse, olha, nós temos que sermos igual uma criança. Por quê? Porque criança guarda rancor, irmãos. Veja bem, criança guarda rancor. Se guardar, irmãos, é porque esta criança não está preparada. Porque a maioria das crianças, irmãos, no mundo, não guardam rancor. Agora é aquilo que eu digo, né? Se guardar é porque tem alguma coisa errada, irmãos. Mas Jesus chamou aquela criança e diz, olha, igual a esta criança. Porque aquela criança era humilde. Era uma criança que não tinha rancor de ninguém, né? Estava lá entre as crianças, brincando, brigando e tudo, mas era só naquele momento. Depois tudo voltava ao normal. Elas estavam ali brincando novamente como se nada tivesse acontecido. É assim que Deus quer que a gente viva neste mundo, irmão. Se acontecer algo com a gente, depois a gente esquece. Por quê? Porque você não guarda rancor. Você tem que ser igual uma criança, que não guarde rancor.
para que aquele rancor impeça nós de subirmos aos céus. Você está entendendo, irmãos? E aí, eu senti, irmão, de pregar isto hoje, porque tem muita gente, irmãos, que ainda não sabe disto. Muita gente mesmo. E aí, irmãos, eu tenho que levar a verdade para vocês entenderem como é que funcionam as coisas de Deus. Ele diz assim para nós, ó, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por que Jesus falou como as pombas e não os pombos? Porque os pombos, irmãos, eles não são simples. Quem são simples são as pombas. Você entendeu? Então, irmão, tem muita coisa que a gente precisa aprender para que a gente medite, observe e, entra sabedoria. Você aprende muita coisa boa. Entra sabedoria. E nós tendo a sabedoria, irmão, de forma nenhuma nós vamos praticar o erro. Por quê? Porque Deus nos encheu de sabedoria através da sua palavra, né? Simples como as pombas. Você pode observar, as pombas não brigam. Elas são muito unidas, as pombas. Já os machos, né, os pombos, eles brigam, eles se batem. Você está entendendo? E as pombas não, você vê elas todas unidas ali no meio das pombas, estão tudo unidas, você não vê nenhuma batendo na outra. Mas os machos é briga constante. E por que prudente como a serpente? Porque, irmãos, a serpente, veja bem, a serpente venenosa, se você estiver no mato e vê uma serpente olhando para você, ela se levanta, né? Ela se levanta a cabeça e fica olhando para você. Aí, irmãos, por que ela é prudente? Porque quando você baixa a sua cabeça no mato para pegar um pau para matá-la, quando você pega aquele pau que volta, coloca na sua mão e volta a ver a serpente, você já não vê mais ela já se escondeu. Pode observar isso, se você nunca observou, comece a observar. Por isso que Jesus diz, olha, e prudentes como as serpentes. Ela é prudente, ela vê o perigo, ela vai embora. Agora, se você vê, irmão, o perigo e vai para lá, está sujeito a você morrer. Você está entendendo? Você vê o perigo e quer enfrentar, ou você mata ou você morre. Um dos dois. Aí, o que Jesus fala? Que nós temos que ser prudentes como as serpentes. Você vê o perigo? Então, meu irmão, saia dali. Porque se você não sair dali, ou você mata ou você morre. Então, irmãos, Jesus, ele nos dá ensinamentos, irmãos, só se você não quiser viver. Se você quiser morrer, aí você morre cedo. Você podia durar 60, 70, 80, não sei quantos anos, né? Você poderia durar muitos anos se muitas vezes você atendesse a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Ela diz que é perigoso. É perigoso. Aí ela vê você, pega um pau, ela diz, olha, esse camarada vai me matar, então eu vou pegar e vou me esconder. Então ela pega, se abaixa, assim, corre muito rápido, entra debaixo de um pau, entra debaixo da terra e você não procura e não acha mais. A serpente, ela é prudente. Então Jesus falou, olha, sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Por que simples como as pombas? Porque elas não brigam, irmão, elas são muito unidas, as pombas. Você entendeu, irmão? Agora, irmãos, eu vou aqui colocar mais um hino, né? E observe, vá pensando sobre isso, irmãos, que é muito importante. Vá pensando. Porque Jesus, irmãos, ele nos escolheu
para trazer vida, irmãos, para todos nós. Deus nos escolheu para trazer vida. E aí, meu irmão, eu peço a Deus todo dia, irmão, para me dar sabedoria, para que eu possa pregar essa palavra e trazer muitos para Jesus, né, irmão? Porque Jesus é bom demais, irmão. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu já dou por encerrar, tá? Ouça esse último hino para a glória de Deus. Amém. Morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu, ó lindo céu, beleza sem fim, tudo é lindo ali, ali, ali. Cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo ir morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali com Deus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. De meu Deus, onde a luz é o Senhor, é só o esplendor. Céu, onde vivem os anjos, querubins e arcanjos, e os serafins, serafins, serafins. Cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo, do Altíssimo. Desejo morar ali, pois minha alma anseia ver o Rei como Ele é. Desejo ir morar ali com Jesus, nas mansões celestes, morada de meu Deus. Céu, morada de meu Deus, onde reina a paz, onde reina o amor. Céu,